Boa noite a todos, né? Obrigado pela presença de vocês em mais um webinar da FIA Business School. Eu me chamo Fernando Marques e atuo como coordenador pedagógico do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios de Energia Elétrica, da FIA. Inclusive, a próxima turma, a turma 7, começa agora no final do mês, no dia 26 de abril, e até conforme a pergunta do Álvaro, que eu acabei de responder, o formato do curso será online, webconferência, utilizando a plataforma Zoom. As aulas elas ocorrem às segundas e terças-feiras, na parte da noite. O webinar de hoje, intitulado Energia Solar, uma Nova Fronteira, ele pertence a uma série, né, uma série de webinars que é promovida pela coordenação do curso. E esse curso ele está ligado ao PGT, que é o Programa de Gestão de Inovação e Tecnologia da FIA, sob a coordenação dos professores Alceu Salles e Moacir de Miranda. Bem, o nosso palestrante de hoje, né, é o Emerson Capaz, né? Eu vou apresentá-lo. O currículo dele é extenso, né? Mas eu vou procurar aqui, então, resumir. O Emerson, ele, como nós sabemos, ele é comentarista do Jornal da Cultura e é empresário do setor de energia. Ele é diretor institucional da GD Solar, é uma empresa que é considerada líder na implantação de plantas solares no Brasil. É formado em engenharia civil, com pós-graduação em administração. Foi um dos fundadores e presidente da Brinc, criada para defender os direitos de crianças e adolescentes. Foi secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, no período de 1994 a 1998, e também deputado federal por São Paulo, de 1998 a 2002. E, na função de deputado, ele foi o criador e relator da nova lei das sociedades anônimas e também da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, diretor do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo e sócio e presidente do Conselho de Administração da Elca Plásticos. E criou e dirige hoje a ALEC, que é uma consultoria empresarial que aconselha CEOs, tanto de empresas nacionais como de multinacionais. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, o Emerson Capaz, eu gostaria de mencionar como o nosso webinar ele está formatado. Ele terá a duração de 1 hora e o Emerson, então, ele exporá durante um determinado tempo e, na sequência, as perguntas serão devidamente respondidas, né? Então, eu estimulo aos participantes que haja uma interação com o Emerson Capaz. Eu peço que as perguntas sejam enviadas pelo Q&A ao longo do encontro. E quanto ao tema, né, quanto ao tema de hoje, né, energia solar, nós temos acompanhado, né, o crescimento exponencial dessa fonte de energia e certamente esse crescimento vultuoso reflete os inúmeros benefícios que essa fonte de energia está criando e criará no futuro,
né? Favorecendo mais emprego, mais geração de renda e também novos modelos de negócios, né, a serem desenvolvidos na área de energia. Bem, eu passo, então, a palavra para o Emerson Capaz e agradecendo a sua gentil disponibilidade para estar conosco aqui nesse nosso evento. Emerson, por favor. Boa noite, professor Fernando. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Agradeço muito a oportunidade de poder debater com vocês, mais do que, como eu comentei com o professor Fernando, eu acho que a gente tem que aproveitar muito os participantes aqui e fazer o máximo possível de tempo para um debate com vocês, porque muita gente tem muita dúvida ainda sobre o setor, é um setor promissor. Eu acho que o nome que a gente escolheu para esse webinar é muito interessante, né? Porque que a energia solar é uma nova fronteira. Eu enxergo assim, eu acho que a energia solar, de fato, no Brasil hoje, é uma nova fronteira, existe um mercado enorme que está se abrindo, um mercado interessantíssimo para pessoas, não só investidores, como também pessoas que estão buscando oportunidades de emprego. E eu vou caracterizar aqui alguns pontos interessantes de por que, na minha opinião, na minha visão, que hoje não é tão pioneira como quando eu comecei a mexer com isso em 2008, aproximadamente 2009, por que eu vejo o setor da energia solar como um setor extremamente promissor no Brasil. Primeiro, porque o Brasil é uma dádiva dos deuses. Na verdade, o Brasil tem o sol. A principal matéria-prima da energia solar é abundante no nosso país. Nós temos o sol estendendo-se ao longo de todo o território. Praticamente é difícil você achar um cantinho no Brasil onde você não tem uma predominância muito grande do sol. E, às vezes, até para a energia solar, muito calor não é muito bom, né? Tanto é que, às vezes, no Chile, a energia solar, no sul, norte do Chile, no deserto de Atacama, você tem parques solares enormes. Mas o Brasil tem uma distribuição muito prazerosa do sol ao longo de todo o território, né? E um país onde você tem uma luminosidade muito grande. Então, esse é um primeiro ponto. O pior, vamos dizer, a pior luz do sol aqui no Brasil, que seria no estado de Santa Catarina, é 30% maior do que a melhor na Alemanha, que é praticamente hoje o segundo país do mundo em energia solar, o terceiro país que, em termos de investimentos em energia solar. Então, além do sol, o que o Brasil tem de interessante? Terras. Nós somos um país grande. Temos terras abundantes, principalmente em regiões do país com sol e terrenos, áreas disponíveis que não tem praticamente nada, nem plantação, nem cerrado e não tem praticamente nem bode, vamos dizer assim, nesses lugares. Então, é uma facilidade para o Brasil você ter essa abundância de áreas que podem ser usadas em prol da energia solar, onde nós vamos, por exemplo, lá gerar empregos na construção desses parques, que nem em nenhum lugar você tem capacidade de geração desse emprego. Então, uma coisa importante são terras, áreas abundantes. Outra coisa relevante para o Brasil, redes de distribuição. Nós temos uma quantidade enorme de linhas de distribuição já instaladas no Brasil. O Brasil tem um sistema elétrico robusto. Essas linhas foram se instalando ao longo dos anos e hoje você tem esse sistema que depende muito da energia hidráulica. Na verdade, o sistema é regido por energia hidráulica e termoelétricas, né? A eólica chegou com muita força, mas a diferença entre a solar e a eólica é que a gente vê que a eólica, os ventos você tem na região nordeste do Brasil ou no sul, enquanto que o sol ele está distribuído aonde você quiser colocar. E aí vem uma outra vantagem da energia solar. Você descentraliza a geração de energia no Brasil inteiro. Se eu quiser, por exemplo, aqui em São Paulo, consumir uma energia que venha de Itaipu ou que venha lá de Belo Monte, eu tenho que passar por toda a rede de distribuição do país para a energia chegar aqui. Enquanto que se eu instalar um parque no interior de São Paulo, eu estou gerando a energia próxima do consumidor. Isso é um alívio para o sistema.
você descentraliza e diminui a perda de energia, que quanto mais distância ela percorre, mais a energia perde ao longo dos cabos e da transmissão. Então, nós estamos gerando uma energia próxima do consumidor, limpa, e que ajuda o sistema de distribuição de energia no Brasil. Então, você tem uma facilidade que vai, de uma certa forma também, além do custo da energia solar hoje ser um benefício em relação à conta que as pessoas pagam, você vai ter uma diminuição da perda no sistema, que vai gerar um benefício indireto para outros consumidores, mesmo que eles não estejam usando a energia solar. Essas são as grandes vantagens que a gente vê como país, né? Por que no Brasil essa fronteira da energia solar ainda inexplorada vai ser, eu acho, um desenvolvimento, vai gerar um desenvolvimento muito grande, muito grande. E ela também pode ser usada junto com a energia eólica. A energia eólica, vocês sabem, tem aquelas áreas gigantescas com as pás girando para captar o vento. Só que embaixo delas são áreas enormes, terrenos, e você tem que deixar uma área enorme embaixo da eólica. E hoje você começa a ter uma geração que eu chamo de energia flex, que é solar mais eólica. É como o carro flex, combustível álcool ou gasolina. No nosso caso, você vai poder ter, à noite, por exemplo, os ventos continuam soprando, você gera eólica. Durante o dia, que às vezes com o calor diminui o volume de vento, você pode usar energia solar, que vai estar conectada embaixo na mesma rede de distribuição no solo. Então, você tem ainda um caminho enorme a percorrer com a energia solar no Brasil. Quais são as vantagens interessantes também de colocar para vocês para o consumidor final, né? Eu, como consumidor, eu, comerciante, eu, sei lá, varejista, na minha própria, ou às vezes nas residências, qual é o benefício que eu tenho com energia solar? O mais importante deles é o preço. A energia solar hoje significa sempre uma economia em relação à conta de energia que é paga pelo varejo, algumas indústrias grandes não, mas pelo varejo, pelo comércio, pelos consumidores em geral, sempre é uma boa economia para o consumidor final. Essa vantagem que eu falei da descentralização, ela vai acabar ocorrendo também a facilidade de você, como consumidor, ter energia próxima e, portanto, perto de você. Nós, por exemplo, na GD Solar, nós trabalhamos com parques remotos. A gente procura não atender clientes com parques que todo mundo gosta de fazer. O parque, às vezes, pergunta sempre no telhado do seu depósito, no telhado da indústria. Normalmente, como o Brasil tem abundância de áreas, não é necessário você fazer o parque em cima do telhado. Porque o parque no telhado ele te dá, normalmente, uma situação que não é tão favorável como eu escolher uma área na inclinação, na iluminação e na geração correta do sol de cima a baixo durante o dia. Então, é muito mais fácil eu escolher um terreno longe, conectar na rede de distribuição e entregar energia na sua empresa, do que construir em cima do seu depósito. Praticamente, normalmente, as construções não são feitas para aguentar o peso no telhado dos parques, da plataforma solar em cima. A manutenção é complicada, a engenharia é complicada, o custo é maior. Então, o Brasil é um país onde os parques remotos, como esses de geração distribuída que a gente tem, vão ter uma facilidade de implementação muito grande, muito grande. E é onde a gente tem uma prioridade maior de implantação. Outra coisa muito importante é a empregabilidade que nós estamos gerando no Brasil inteiro, né? Você tem hoje um sistema, apesar do parque, depois de instalado, ele está gerando energia já e ele praticamente funciona sozinho, você vai criando mecanismos de construção de parques, pessoas e empresas de engenharia especializadas na construção de parques que vão treinando os seus funcionários e vão saindo de um parque para outro. Fora os instaladores de kit, fora as pequenas e médias empresas que estão atendendo um mercado abundante nas residências hoje, que começou a crescer com muita força o consumo de energia nas residências. E você tem
uma vantagem adicional também, nós estamos preservando a água dos reservatórios ao usar a energia solar. Eu demando menos as hidrelétricas, com isso eu preservo a água dos reservatórios e hoje nós sabemos a dificuldade que é o fio d'água, e muitos reservatórios já estão no fio d'água e a dificuldade no futuro vai ser maior. E ao usar a energia solar, eu também evito que o sistema ligue, por exemplo, para atender consumo, as termoelétricas. A hora que o sistema liga a termoelétrica, o preço da sua energia sobe. É a bandeira 1, bandeira 2, bandeira 3, bandeira vermelha. Quando eu ligo as termos, eu aciono a bandeira vermelha, o custo aumenta para o Brasil inteiro. Se eu, como gerador de energia solar, consigo diminuir o uso de termoelétricas, eu diminuo a conta não só para o consumidor que está usando essa energia, mas para todos, porque eu estou evitando bandeira vermelha. E essa conta a gente, inclusive, está fazendo na discussão que está acontecendo no Congresso Nacional hoje, uma discussão forte da aprovação do marco legal que regulamenta finalmente a energia solar no Brasil, que é o projeto de lei 5829, que está permitindo a gente poder evitar que você tenha insegurança jurídica ao longo dos próximos anos para que, de fato, a energia solar cresça mais ainda do potencial que ela tem para crescer. Então, você tem hoje essa discussão do marco legal e muita gente dizendo que tem incentivo, que a energia solar vai usar subsídio. Nós estamos, inclusive, dizendo ao contrário. Nós estamos trazendo um benefício para o sistema que, inclusive, propondo-se a pagar uma tarifa no fio, que é o que está em discussão para regulamentar essa lei no Congresso, na Câmara e no Senado, que nós vamos evitar o ônus adicional, mesmo para aqueles consumidores que não consomem energia solar. Que o grande argumento das distribuidoras de energia hoje é dizer que quem não está no sistema de energia solar vai ser encarecido por ele, e não é verdade. Essa é uma coisa que nós estamos desmentindo lá na discussão do projeto de lei, que vai facilitar a implementação dessa lei para o Brasil poder ter um marco legal definitivo no sistema de energia. Essa discussão do projeto de lei, ela deve entrar em pauta provavelmente na semana que vem. Era para ser votado na Câmara essa semana, está em discussão ainda, vai ter a Comissão de Minas e Energia, e ela deve entrar em pauta na discussão da semana que vem. Outro dado importante para vocês também sobre geração distribuída. Nós, por exemplo, no caso da energia solar, nós temos uma facilidade muito grande para o consumidor final, por exemplo, uma rede de varejo, né, clientes nossos, Magazine Luiza, Via Varejo, Raia Drogasil, o Banco Itaú, por exemplo, conectou 220 agências em Minas Gerais com uma planta de 5 megawatts, e você tem um limite hoje na geração distribuída, porque você tem vários sistemas. A geração distribuída é aquele que você vai até 5 megawatts no limite do parque instalado, você não pode ultrapassar 5 megawatts. Então, você tem um parque de 5 megawatts, por exemplo, em Minas Gerais, atende 220 agências do Banco Itaú. Ou atende uma rede de lojas da Magazine Luiza, ou atende a Raia Drogasil, ou outros clientes, por exemplo, antenas da Claro, antenas da Oi, antenas da TIM. Então, você tem um parque que conecta energia para as antenas que recebem essa energia diretamente do sistema. Isso facilita muito para o consumidor final, porque na conta de energia que vem, você tem a energia gerada, consumida por você, e embaixo você tem uma linha onde aparece lá quanto você gerou naquele parque conectado no seu CNPJ da sua empresa. E você vai pagar no final do dia só aquela taxa mínima de energia da sua conta e mais a energia que nós geramos no parque para aquele cliente, a um desconto que ele vai receber na tarifa em relação à tarifa que existe hoje de energia. Então, é um sistema muito interessante para o consumidor, né? Para médias empresas, grandes empresas, consumidor final. Ele tem um benefício interessante no processo de adquirir energia solar. E o maior de todos, na minha opinião, hoje é a sustentabilidade e o ESG, né? O ESG é Environmental Social Governance, que é governança social e ambiental. A governança social e ambiental é hoje praticamente
uma necessidade dos investidores saber se a empresa tem critérios ESG ou não. E o que é um critério ESG? É fornecimento de matéria-prima como energia solar. A energia solar é um dos principais critérios porque ela é totalmente sustentável, né? Ela não impacta no meio ambiente, ela tira CO2 da atmosfera, ela te traz um benefício enorme. Então, ela dentro do critério ESG, ela é uma fonte que as empresas estão usando para dizer, olha, está aqui, eu recebo minha energia, é totalmente solar, é totalmente sustentável. Então, ela traz uma vantagem adicional para as empresas usarem o ESG como uma bandeira também para os investidores trabalharem junto com a sua empresa. Então, hoje, nós temos uma facilidade muito grande. Nós, no ano agora de 2021, já estamos praticamente só em geração distribuída 5 gigawatts de energia. No total, somando geração distribuída e centralizada, chegando a praticamente 8 giga de energia no sistema como um todo. Isso não é nada, né? É praticamente 0,4% do consumo total de energia no Brasil. Quando você olha e fala, nossa, a energia solar vai prejudicar, nada. Nós estamos ainda no começo, só tiscando o potencial que nós teríamos de fornecer energia limpa, sustentável para todos os clientes no Brasil. Então, eu acho que é muito promissor o que a gente tem pela frente, é animador, e eu acho que nós temos uma perspectiva interessante de, a partir da aprovação desse projeto de lei, ampliar bastante esses parques solares espalhados aí pelo Brasil. Nossa maior dificuldade hoje, inclusive no meio da pandemia, é conseguir grande parte dos painéis solares vem da China. Nós temos dificuldade de trazer esses painéis da China, importar. Infelizmente, ainda são mais baratos trazendo da China do que produzidos aqui no Brasil. Tem algumas fábricas de painéis aqui em Sorocaba, em alguns outros locais, mas eles chegam da China em algumas situações em condições melhores, por custo de mão de obra, custo tributário, tudo que a gente sabe do custo do Brasil, que atrapalha a rede de distribuição nossa aqui. Mas eu acho que no futuro nós vamos ter também produção de painel solar no Brasil, que vai facilitar mais ainda a expansão dessa nossa indústria. Eu acho, professor, que no começo seria isso, tomei exatamente o que eu queria, 20 minutos do tempo, e vou abrir aí para perguntas e respostas, que eu acho que a gente pode fazer uma interação mais bacana com todos que estão aí. Não, perfeito. Nós temos aqui uma pergunta do Ricardo Tumbert, e o Ricardo pergunta: qual a expectativa para a homologação no Brasil de instalações híbridas, tanto no sistema on-grid quanto no sistema off-grid? Eu acho que a expectativa é boa, é grande, né? A instalação de sistema on-grid e off-grid ela vem para ficar, né? Eu acho que nós vamos ter isso crescente no Brasil hoje. As instalações on-grid e off-grid, assim, em algumas situações a gente já tem procura de instalações também on-grid e algumas off-grid também. Nós estamos atendendo já algumas empresas que também querem fazer essas instalações on e off-grid. Eu acho que a perspectiva é muito boa no Brasil para esse tipo de sistema. Muito bem. E o Emerson Capaz, então, você mencionou a discussão que está ocorrendo aí em função da versão atual, né, do projeto de lei 5.829, né, que trata do marco regulatório da geração distribuída. Mas parece que nós estamos tendo aí discussões calorosas, né? Inclusive já saiu na mídia, né, que a consultoria PSR, né, mencionou que isso poderia gerar um impacto da ordem de mais de 130 bilhões, né, na tarifa de energia, na forma de subsídios, né? Mas, ao que parece, a consultoria só levantou um lado da questão. Você não acha?
Muito boa pergunta, Fernando, professor Fernando, porque hoje, como o projeto de lei ia ser votado essa semana, o que aconteceu? As entidades de classe do setor de distribuição de energia, mais várias outras entidades em conjunto, chamaram a PSR, que é uma consultoria muito importante, com sede no Rio de Janeiro, e pediram para ele, marcaram uma entrevista coletiva às 10 horas da manhã, que iam anunciar um estudo sedimentado com informações da PSR. Esse estudo foi apresentado e mostrou que, se fosse aprovado o marco legal que está em discussão na Câmara, nós teríamos um aumento por conta dos subsídios de 135 bilhões de reais nas contas dos consumidores no Brasil inteiro ao longo dos próximos 20 anos. Que é uma informação que, na verdade, a própria PSR disse que era só o lado das despesas, né? Eles estavam corretos e afirmaram isso, e como é uma consultoria conceituada, ela não deixou de dar a informação correta. Os, vamos dizer, problemas que você teria ao longo de subsídios eventuais, que, na verdade, vão diminuir ao longo do tempo. O projeto de lei ele faz exatamente isso, ele diminui os subsídios ao longo do tempo. Seriam de 135 bilhões. Faltou ele fazer a conta de chegada. Quais seriam os benefícios que a energia solar está trazendo? E nós fizemos essa conta e foi apresentado numa coletiva às 14 horas, exatamente fazendo o balanceamento dos subsídios de déficit com os benefícios. A soma adicional de favorável à energia solar dá em torno de 20 bilhões, porque o benefício que ela traz é mais ou menos 150 bilhões. Alguns deles eu toquei aqui, vou relembrar. Nós descentralizamos o sistema, fornecemos a energia perto do consumo, não usamos a rede de distribuição, diminuem as perdas no setor, são menos termoelétricas acionadas, quanto mais a energia solar diminui a perda do sistema, você não precisa jogar no sistema energia termoelétrica, as bandeiras caem, os consumidores, em geral, que usam energia solar, pagam menos, portanto, tem esse benefício, mais o benefício indireto de todos que não estão usando, mas não são onerados pelas bandeiras por conta de termos. E a termoelétrica é uma energia suja, é uma energia, não é limpa, ao contrário, além de ser onerosa, ela é suja. Ela é uma energia que encarece o sistema e é baseada em diesel, né? Que nós estamos querendo que cada vez mais o planeta use menos energia baseada em combustível fóssil. Então, você tem aí, esses benefícios somados dão 156 bilhões, contra 135. E no projeto de lei se fala na disponibilidade de pagamento pela energia solar do uso do fio. Né? Que a grande discussão é que a gente não queria pagar o uso do fio, não, ao contrário, nós queremos pagar. Só que uma boa parte do sistema das grandes empresas de distribuição queria que nós pagássemos um ônus muito maior do que a capacidade de absorção do sistema pelo crescimento da energia solar ao longo dos anos. Então, isso tudo foi colocado dentro do projeto de lei. O relator é o deputado Lafayette Andrada, fez um balanço quando fez esse projeto de lei dos prós e contras, colocou os ônus todos, e você olha, e algumas matérias que já começaram a sair hoje, vamos ver amanhã nos jornais, devem sair mais, elas mostram exatamente esse equilíbrio entre ônus e bônus que traz para o sistema a aprovação do projeto de lei. Fora toda a empregabilidade que está gerando hoje, são mais de 100 mil, 120 mil empregos gerados já, e esse ano nós vamos bater um recorde de geração de emprego. Então, o projeto de lei deve, na nossa opinião, deve passar e deve ser aprovado na Câmara e no Senado. Nós temos aqui uma pergunta do Marcos Fernandes, mas eu entendo, Emerson, que você acabou de responder. A não ser que você queira fazer trazer alguma informação adicional, que ele pergunta quanto que o sistema de geração distribuída pode ser prejudicado quando ocorrer a validação dessa regulamentação. Entendo que o Marcos aqui ele está entendendo se a regulamentação for aprovada seguindo uma direção, né? Seguindo a direção.
É importante esclarecer. É uma boa pergunta do Marcos, porque, assim, se a aprovação for na linha do que o projeto de lei, o substitutivo que está sendo colocado em votação, for aprovado, se esse PL 5829 no substitutivo for aprovado, ele dá um ônus adicional à geração distribuída, mas não inviabiliza. Nós estamos, inclusive, dizendo o seguinte: nós concordamos em que você pague pelo uso do fio. Tem lá todo um detalhamento que não é o caso de a gente especificar aqui, mas você vai pagar pelo uso do fio, uma coisa que é razoável, não inviabiliza o sistema e contribui, inclusive, com o pagamento para você não ter mais subsídio, né? Eu acho que esse é o grande nó da questão. Vocês vão gerar subsídio quando vocês já estão com um volume considerável. Não, não queremos mais subsídio, só não queremos que o setor seja inviabilizado. Essa é a grande diferença. Nós topamos pagar, mas uma coisa que seja um pagamento razoável. Eu acho que isso é que é importante. Tem uma pergunta aqui, professor, que a gente acha que passou, né, do Álvaro de Oliveira, que ele pergunta, né? Eu ia mencioná-la agora, né? Então, o Emerson ele pergunta, né, no âmbito do consumidor residencial, quais as classes mais propensas a utilizar a energia solar? E na sequência ele pergunta, né, para a montagem de parques de energia solar, se existe alguma área mínima necessária ou econômica. Então, vamos lá. Primeira parte da pergunta: quais as classes mais propensas em termos de consumidor residencial? Todas elas. Eu acho que todas podem se beneficiar. Todas têm condições de usar energia solar, pagar um preço menor na sua conta. Muitas, assim, como é que está funcionando na energia residencial? Você já tem empresas especializadas em montar um parque, e esse parque atendeu o consumidor com um desconto. Ele assina um contrato de um período de tempo, entra no sistema e recebe uma economia de 5%, 10%, aí varia 12%, 15%, depende, né, do consumidor, mas todos, em geral, eu acho, podem se beneficiar disso, né? Não tem uma classe, assim, por exemplo, as classes menos favorecidas, até, por exemplo, em residências tipo BNH, Casa Popular, você pode ter um sistema já ligado ao governo também, que adote para as construções de residências populares a energia solar como fonte de energia, né? Então, qualquer classe de consumidor vai poder se aproveitar. Quanto mais nós tivermos democratizada a geração de energia solar, mais o consumidor residencial vai poder se aproveitar. No caso dos parques de energia para a área mínima necessária, que você está perguntando, Álvaro, eu acho que aqui, só explicando, você não tem uma... Normalmente, em termos de logística e de facilidade de você ter um benefício maior para o consumidor, nós procuramos fazer uma área mínima. Por exemplo, um parque de 5 megawatts, ele usa 150 mil metros quadrados, que são 15 hectares. Tá? Então, esse é o limite máximo da legislação, que a 482 permite que você faça. Um parque em geração distribuída, no máximo 5 mega, 150 mil metros quadrados. Esse é o limite total. Você pode fazer um parque de 1 mega? Pode, e é o ideal, vamos dizer. Eu acho que o tamanho ideal seria uma área de 30 mil metros, 20 mil metros, que você conseguiria colocar ali aproximadamente 1 megawatt. Né? 1 megawatt é um tamanho que dá uma logística já de montagem do parque, instalação, benefício bem interessante. Agora, áreas muito pequenas, áreas menores do que isso, você pode até instalar, e aí tem empresas menores que estão se especializando em fazer parques de 300 kW, 500 kW para atender um determinado condomínio ou um varejo pequeno, médio, que quer e precisa disso, também existe. Não tem uma metragem mínima. Vai ficar um pouco mais caro do que um parque maior. Só isso. O Emerson, temos aqui uma pergunta da Daniela Fontana. Então, ela pergunta se você teria uma ideia do retorno médio de alguns projetos de energia solar para uso comercial ou industrial. Então, Daniela, hoje os investidores que entram
com perspectiva de ter um retorno do investimento gerado nos parques solares, eles têm uma rentabilidade, vamos dizer assim, que gira em torno de 10% ao ano, mais o IPCA. Então, é 10% líquido, tá? Assim, é um volume, uma taxa de retorno bem interessante para projetos maiores, como eu estou falando, projetos de 5 mega, às vezes até se você tiver um projeto maior. Isso eu estou dizendo investimento sem alavancagem, né? Que a gente chama de investimento direto em equity, na SPE que vai ser criada para gerar aquela energia. Se ele tiver uma alavancagem de algum grande, tipo Banco do Nordeste ou fundos de investimento que pegam dinheiro alavancado aí com BNDES, aí o retorno é maior do que isso. Mas você pode ter como base 10% mais o IPCA. Muito bem. Então, na sequência, nós temos aqui uma pergunta do José Carlos Rangel. Então, ele pergunta, Emerson, em uma matéria do valor econômico, ainda no ano de 2019, havia uma projeção de que no mundo a participação da energia de fontes renováveis seria de aproximadamente 25% em 2040. As fontes de energia tradicionais, como óleo e gás natural, ainda teriam aproximadamente 50% de participação. E agora a pergunta dele. Sabemos que no Brasil a matriz é diferente. Entendo que ele deve estar falando da matriz elétrica, né? Sabemos que no Brasil a matriz elétrica é diferente, mas como você vê a participação da energia renovável solar e a eólica no Brasil nos próximos 10 anos? Olha, José, eu acho que nós vamos ter um crescimento extraordinário das duas matrizes principais aí de energia solar e eólica nos próximos 10 anos no Brasil. Hoje, a eólica ocupa quase 3, 4, 5% da matriz energética e a solar muito pouco. Né? Muito pouco. A gente fala que o Brasil tem uma energia sustentável por causa da hidráulica, né? A hidráulica é o grande fornecedor, né? As grandes hidrelétricas. Mas o que acontece nos próximos anos, se nós avaliarmos nos próximos 10 anos, onde você vai instalar uma hidrelétrica no Brasil hoje? Não tem mais local, não tem mais rio, não tem mais meio ambiente que aceite você fazer hoje o que você fez em Belo Monte. O meio ambiente não suporta mais grandes usinas hidrelétricas e as próprias PCHs têm dificuldade de achar rios que possam ser instalados. Então, o crescimento do país, lá na frente, quando a gente imaginar um Brasil sem pandemia, com retomada de crescimento, com aumento do consumo de energia, o que nós vamos precisar é não ligar as termoelétricas, porque as hidrelétricas que estão aí não vão dar conta se o Brasil crescer. Nós estamos em recessão há 3, 4 anos. Imagina se a gente estivesse crescendo 4, 5% ao ano, que é o que o Brasil precisa. Quem vai fornecer essa energia? Hoje, em vários momentos, por exemplo, no Nordeste, foi dado até no Jornal Nacional quando isso acontece, toda a energia do consumo da região Nordeste, em vários dias, quando o vento está favorável, são fornecidas por eólica já. Então, você vai ter um crescimento muito grande nos próximos 10 anos dessas duas matrizes energéticas somadas, que, como eu falei, não sei se você chegou a ouvir, elas se complementam. Eu posso ter solar mais eólica no mesmo local, na mesma rede, a solar no chão e a eólica gerando. As duas diminuem o custo mais ainda da energia, porque usam a mesma subestação. Eu não preciso construir uma subestação nova, eu aproveito a mesma subestação da eólica e construo uma solar embaixo. Então, eu crio uma sinergia maior e uma capacidade maior ainda de gerar uma energia barata. E é isso que vai acontecer no Brasil, eu não tenho a menor dúvida. Em 10 anos, vocês vão ver como nós vamos falar no país sobre solar e eólica. E o mundo inteiro já começa, em termos de investidores, a olhar para o Brasil com essa perspectiva, que o Brasil será uma nova fonte de energia renovável. O Emerson,
A próxima pergunta é do Rafael Sarzan, que, de certa forma, você já respondeu, só que aqui ele está acrescentando a questão da bateria. A pergunta dele é o que você pode dizer do sistema híbrido, on-grid e off-grid, juntos, sendo que temos uma tendência de baratear os valores de bateria? Então, essa é interessante essa pergunta, porque o que o Rafael coloca, a gente vai ter um benefício assim que os preços de bateria caírem, como já está acontecendo no mundo, novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para baratear o custo das baterias. O que nós vamos ter é que aí o sistema de energia solar ele vai dar um salto. Eu acho que é uma nova fronteira que virá a partir do momento em que nós tivermos a bateria mais acessível, porque eu vou começar a acumular energia gerada durante o dia e usá-la com baterias à noite ou em outros momentos em que eu possa usar aquela energia que foi gerada no momento em que eu não estava precisando dela. Então, por exemplo, nós estamos idealizando que, num futuro, a autonomia total do consumidor será aquela em que a própria residência dele, né, vai ser a distribuidora de energia dele próprio. Ele vai chegar em casa com um carro elétrico, com uma bateria que acumula uma energia considerável e a um custo muito baixo. Ele gerou energia na sua residência solar, ele conecta o carro, por exemplo, na tomada, mas não usando energia elétrica, usando energia solar, e tem baterias que alimentam todo esse sistema. Então, ele vira um consumidor autônomo de energia dele próprio, gerada por ele através do sistema solar. Nós temos na GD Solar já, hoje, uma área que está dedicada só a fornecimento de energia solar para carregadores elétricos de carros. Por quê? Porque o sistema de carro elétrico virá, é definitivo, caminhões, furgões pequenos já hoje são uma fronteira nova que está acontecendo no Brasil. Esses furgõezinhos de transporte que as empresas querem sustentabilidade, elas vão buscar o caminhãozinho elétrico, é o carro elétrico. O carro elétrico ainda é caro, mas os furgõezinhos, os caminhões já estão começando a rodar, ônibus elétricos já estão começando a rodar. Só que eles são carregados na tomada. O que nós queremos é que eles sejam carregados por energia solar. Então, nós estamos fornecendo uma base toda de plantas solares para carregar os carregadores elétricos para carros e mobilidade elétrica nova, mas com energia solar, porque aí o sistema fecha, o circuito inteiro se fecha. Eu tenho um carro elétrico alimentado por energia solar. Ele não vai usar o sistema de termoelétrica, porque normalmente você não sabe de onde vem a energia quando você conecta ela na tomada. Ela pode vir de uma termo, não de uma hidrelétrica. Você não tem como controlar. Agora, se eu tiver um carregador elétrico que é sustentado por energia solar, eu sei que ali eu tenho o sistema praticamente fechado, inteiro, sustentável. O Emerson, a pergunta seguinte é uma outra pergunta do Ricardo Tumbert, e tem a ver com as observações os comentários que você acabou de fazer. Então, ele diz que creio que uma forte tendência é a utilização de energia solar para abastecimento de carros elétricos. Perfeito. Agora, ele pergunta se você saberia dizer se há alguma proposta de projeto ou incentivo pelo nosso governo para isto, para incentivar a utilização de carros elétricos via utilização da energia solar. Hoje você, como eu falei, hoje você já tem essa possibilidade com carregadores que você vai instalar em postos de combustível, você vai ter um carregador elétrico em redes de postos de combustível ou, por exemplo, em redes de supermercado, né? Enquanto você está fazendo compra, você faz a conexão e vai ter um carregador elétrico lá baseado e sustentado por energia solar. Isso já é hoje uma realidade. O que o Ricardo fala, e eu acho que faz muito sentido, é por que isso não é ampliado. O grande problema da ampliação desse sistema é o preço dos carros elétricos. Na verdade, o preço da bateria em si, do carro elétrico, do sistema de carro elétrico e ônibus elétrico, hoje o impeditivo
é o custo da bateria, que numa pergunta anterior se falou aqui que com a diminuição do custo da bateria, você vai mudar todo esse sistema. O carro elétrico, na minha modesta opinião, deveria ser totalmente incentivado pelo governo. Zero imposto, zero encargos, zero tudo, né? Porque isso deveria ser aquela coisa, né? O que eu preciso para o meio ambiente não deveria ser tributado de forma nenhuma. Eu quero salvar o planeta, quero salvar o meio ambiente. Então, carro elétrico rodando é o sonho. E as indústrias automobilísticas já estão colocando limites para isso na Europa, em outros países. Em 2030, por exemplo, nós vamos ter um sistema onde você não vai mais ter circulação de carros com combustível fóssil dentro das cidades. Esse limite já está colocado em outros países. E já vai ser colocado para o mundo todo. Então, eu acho que a tendência é exatamente essa, nós termos carros elétricos e carregadores elétricos que sejam alimentados por energia solar. Esse é o futuro. Perfeito. O Emerson, tem uma pergunta aqui do Marcos de Paula. Ele pergunta se há alguma experiência com veículos com painel solar sobre as carrocerias de veículos de transporte. Como é que é a pergunta? Não entendi. Deixa eu ver. Está no chat. Está no chat. Veículos com painel solar sobre as carrocerias e veículos de transporte. Eu não conheço esse tipo de experiência. Realmente, assim, em cima das carrocerias, você já tem aviões, né, com as asas todas que conseguem voar, são asas enormes, com painéis solares e conseguem viajar quilômetros, estão vencendo barreiras importantíssimas. E eu já vi também, em alguns países do mundo, estradas que são asfalto, não é asfalto, mas elas têm um embasamento com geração de energia, né? Você usar o leito da estrada com fornecimento de energia. Agora, eu não vi ainda essa experiência de veículos com painel solar nas carrocerias, mas ela pode ser implementada também. E acho que isso é uma questão só de analisar custo-benefício. Se ela traz um custo-benefício que possa permitir que o caminhão rode, porque não é uma área muito grande que geraria energia. Temos uma outra pergunta aqui no chat, Emerson, da Sueli Bercelli, né, que nós a conhecemos muito bem, a querida Sueli. Sim. E a Sueli pergunta, a pergunta dela é muito interessante, com o crescimento exponencial do mercado de energia solar, temos profissionais qualificados para atender esta demanda? Sueli, boa noite, prazer ver você aqui no chat. Eu acho que nós estamos montando e formando mão de obras qualificadas para isso. Hoje, o volume de trabalhadores que mexem com energia solar no Brasil todo é muito grande, muito. Então, existe um processo de qualificação natural e empresas de engenharia e montagem que estão se especificando para trabalharem no sistema de geração de energia solar no país inteiro. A gente tem, às vezes, até dificuldade de encontrar mão de obra preparada, qualificada para isso, pelo volume de plantas que você tem no Brasil todo. Eu acho que já tem cursos de treinamento e qualificação sendo preparados e instalados já ao longo do interiorzão aí do Brasil, principalmente na região norte e nordeste, onde você tem um volume de PACs considerável. O próprio Sebrae e outras empresas de treinamento, as escolas técnicas, elas têm se preparado para essa demanda e vai crescer. Eu acho que o treinamento e a qualificação de mão de obra específica para o setor vai crescer. Não existe uma coisa tão... não é nada tão difícil de acontecer, por isso são cursos qualificados de técnicos e qualificação que vão facilitar muito essa mão de obra e um emprego que você não tem que ter uma formação especial para ele, né? A não ser, no caso específico, de cabines, aí sim, montagem de cabines. Mas na instalação do parque, não é necessário, em várias fases da instalação da engenharia do parque,
você não tem que ter uma especificidade muito grande da mão de obra. Isso vai favorecer emprego com não muita qualificação e mão de obra que possa ajudar. Abertura de valas, a engenharia em si do terreno, a instalação das bandejas, né, dos parques. Então, eu acho que tem uma mão de obra aí que vem com muita força nesse momento do Brasil. Temos mais aqui uma pergunta, ela está no chat, e é interessante que ela é sobre o PL, né, 5.829, né, que está aí em voga. Então, o nome do nosso colega, o José Cosme. José Cosme pergunta: gostaria de perguntar ainda sobre o PL 5.829. Em caso de cobrança em até 57% da energia gerada por micro e mini geração, consequentemente, este custo certamente aumentará o payback do projeto. Isto não inviabilizaria os projetos devido ao payback maior comparado com boas práticas de projeto? Então, José, eu acho assim, no projeto que lá está, se ele não tiver alteração, ele tem um custo adicional, como eu já tinha dito aqui, na discussão do projeto de lei, nós entendemos que é necessário um pagamento pelo uso do fio, né? E esse pagamento de 57% da energia gerada, ele é no fio, ele não é no sistema como um todo. O custo disso, no payback do projeto, ele aumenta, mas ele não aumenta a ponto de inviabilizar o projeto. Você vai ter que ter, obviamente, lá um trabalho adicional, como eu falei, nós estamos com uma taxa de retorno que está quase ali 10%, assim, ela ainda aguenta um pouquinho de sacrifício aí, mas se for maior do que isso, e é por isso que existe uma pressão para ser maior, e não deixar o setor crescer pela perspectiva que ele tem de crescimento, e é isso que nos preocupa, se for muito maior ou diferente disso na hora da discussão do projeto, nós podemos ter, sim, uma dificuldade de atrair investidores para os projetos. Aí você pode ter uma complicação, vai ter que reduzir custo, vai ter que ir atrás de outras diferenças que tragam benefício. Nós estamos num momento também difícil porque o dólar subiu muito no Brasil. Como nós temos uma importação e com dificuldades de logística da importação, o custo de frete aumentou, o dólar aumentou, então os preços vinham caindo e agora você teve uma subida. Esse adicional vai ter que ser absorvido de alguma forma em outros custos que você vai ter que trabalhar para diminuir. Não vai ter jeito. Perfeito. O Marcos Duarte está perguntando se a gravação do webinar, se ela estará disponível. Sim, Marcos, todos os nossos webinars são gravados e eles ficam disponibilizados mais ou menos após 2 dias do webinar, e você encontra, entrando no site da FIA, você encontra, então, a gravação do webinar de seu interesse. Nós temos mais uma perguntinha, do Milton Costa Santos. É interessante, que é sobre armazenamento de energia, uma pergunta mais técnica, né? Então, o Milton pergunta: a nível de armazenamento da energia excedente, no momento de geração máxima, que não possa ser entregue para consumo, que tipo de bateria está em estudo para esta finalidade de armazenagem? Já existe planta instalada com essa simbiose de aproveitamento do excedente? Interessante o Milton fazer essa pergunta, que me permite dar para vocês uma explicação sobre como é que funciona esse sistema de energia solar, porque tem um dado interessante dele. O consumidor, quando ele está cadastrado na energia gerada no CNPJ ou no CPF na sua residência, por exemplo, você pode gerar energia adicional que, eventualmente, você não consome, porque pode ser fim de semana, você viajou, gerou mais do que você consumiu, ou gerou mais do que na conta no final. O que acontece com essa energia? Uma pergunta interessante. Ela vai para onde? Então, hoje, independente da bateria,
O que acontece? A nossa bateria, a bateria do sistema solar, energia solar hoje, é a distribuidora de energia. Então, eu vou gerar mais energia do que eu consumir dentro do sistema. Por exemplo, eu estou conectado na CEMIG, tenho lá minha conta. Se eu for CPF, pessoa física, eu tenho 5 anos, ou jurídica também, 5 anos para poder usar essa energia que está em meu nome ou no CNPJ da empresa para consumo meu. Então, eu posso, ela está guardada, eu produzi mais, o sistema guardou. Esse, inclusive, é um outro benefício que a gente, na discussão do projeto de lei, professor Fernando, a gente falou, eu estou produzindo, em muitas vezes, mais energia que o sistema demanda. E o que acontece com essa energia que vai a mais? A própria distribuidora vai usar, ela não vai ficar parada lá. Ela está no meu CNPJ, mas ela está dentro do sistema. E a distribuidora usou para um outro consumidor que não tinha energia solar. Aquele consumidor pegou aquela energia e usou. Eu tenho no meu CNPJ. Quando eu for consumir lá na frente, daqui a um ano, vamos ver que eu produzir a mais. O que está acontecendo hoje com alguns consumidores nossos? Tem redes de loja fechadas, esperando reabrir, vendendo através de mercado online, mas estão paradas, as lojas estão, e eu estou produzindo energia conectada para esses consumidores nossos, a mais do que ele tinha combinado comigo. Onde está essa energia? Ela está lá, no sistema, guardada para ser consumida quando ele voltar ou quando ele instalar outras redes dentro da própria rede de distribuição dele. Então, a bateria do sistema hoje, a própria bateria do sistema, são as distribuidoras de energia. Lá na frente, quando eu tiver bateria, eu vou poder guardar essa energia para uso próprio em outros horários em que eu não vou necessariamente ter energia solar gerada, que é o benefício que a gente fala da energia solar para áreas mais afastadas, onde você não tem o sistema conectado, né? Áreas onde você pode gerar durante o dia, guardar na sua bateria e ligar sua geladeira, sua televisão, a sua casa funciona à noite. Né? Teve até um consumidor que na televisão um dia apareceu falando isso, foi muito interessante, que ele falou, eu sou o vagalume aqui da minha região, porque eu tenho energia solar no telhado, quando todo mundo está sem energia à noite, eu estou consumindo a energia que eu gerei durante o dia e eu fico ligado, a minha casa fica ligada à noite com a bateria que eu acumulei energia durante o dia inteiro. Então, são benefícios que a gente ainda nem teve ideia de medir e de mensurar que a energia solar vai trazer para o país. O Emerson, nós estamos nos aproximando do final do nosso encontro e agora eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. A energia solar, né? Ela, quer dizer, os negócios de energia solar trazem consigo muita inovação, novas tecnologias, né? A possibilidade de novos modelos de negócios. E aí eu pergunto, Emerson, se você está a par de como está o movimento de startups nessa área de energia, especificamente energia solar. Como é que está o movimento? Tem surgido, tem aparecido muitas startups? Se você, porventura, está acompanhando isso. Professor, muitas novas empresas estão surgindo, sim. Eu acho que uma das características importantes do brasileiro é a criatividade. O brasileiro é criativo mesmo em situações difíceis como essa que nós estamos enfrentando. Então, ele olha um sistema como esse hoje, que é um sistema que está permitindo um boom novo, um novo mercado, uma nova fronteira que está surgindo, você já começa a ver uma mobilização de startups, seja, por exemplo, uma coisa interessante, para fazer o billing. O que é o billing? É o controle da conta de energia daquilo que você gerou e que você vai se beneficiar lá na frente pela própria distribuidora para saber se o que você gerou no parque está certo e tem de acordo com aquilo que você deveria receber mesmo. Então, a gente chama de billing, que é um controle da energia que eu gerei, que a distribuidora depois diz para você na conta que você teria que receber. Então, as empresas hoje têm várias startups que estão aparecendo com sistemas
de controle no celular, né? Usando a tecnologia hoje e a capacidade e a velocidade que você tem no celular, as startups estão usando isso como um controle online, né? Praticamente da sua conta de energia dentro do próprio celular. Então, você vai ter um boom muito grande de sistemas usados para isso, para controlar o fornecimento da energia, para controlar a conta de energia, para facilitar que o consumidor saiba quanto ele está gerando, quanto ele está recebendo, se ele está recebendo certo ou não. Com certeza, esse é um novo mercado, né? Esse é um mercado que está gerando startups aí fantásticas de geração de energia e de potencial para isso, com certeza. Perfeito. Chegou agora mais uma pergunta, mas é sobre o tema de empreendedorismo, mas entendo que você respondeu, o Emerson, que é do Gabriel Rosa, né? E ele pergunta como você vê hoje o pequeno empreendedor no mercado da energia, como instaladores, etc. Eu entendo que você já Já, respondeu. já Mas grande. praticamente é um mercado que, para instaladores, a demanda é enorme, enorme. É uma demanda crescente, muito grande. Eu acho que você vai ter realmente um grande mercado para eles poderem explorar no Brasil. Deixa eu ver se há ainda mais alguma pergunta. Bem, tem mais uma perguntinha aqui. A gente vai passar um pouquinho do tempo, mas não tem importância. É o Marcos Duarte novamente. Ele pergunta, Emerson, como você vê o mercado para facilitar o financiamento dos novos projetos de energia solar, principalmente os painéis solares, que são, na maioria das vezes, importados da China? Então, Marcos, eu acho que existe já hoje um volume de fundos de investimento e private equity que estão olhando o Brasil e olhando o mercado especificamente de energia solar com muita sede, com muita vontade de entrar. O que está faltando, né? Por que eles não entram com mais força? Estão esperando a regulamentação do projeto de lei que está na Câmara, né? A grande dúvida ainda é o que vai acontecer, vai taxar, não vai taxar, vai virar lei, não vai ter interferência da ANEEL no sistema. Então, eu acredito que a hora que esse projeto de lei passar para um caminho ou para outro, um pouco mais, um pouco menos, é importante que tenha uma lei. A lei dá a segurança jurídica e a segurança jurídica traz o investimento. Então, eu acho que hoje nós vamos passar por um mecanismo de atração desses investidores assim que você tiver essa regulamentação formatada e isso passar a ser não uma dúvida, mas uma certeza de que eu posso... Porque o investidor quer o quê? Médio e longo prazo. Ele vai colocar recursos, mas ele quer saber se a regra do jogo não vai mudar depois de 4, 5 anos. Então, essa é a grande pergunta de todo mundo. Será que muda? Eu vou colocar meu retorno em 5, 6 anos, aí o governo vem, taxa muda, eu perco meu dinheiro. Então, isso é importantíssimo. Tranquilidade jurídica, estabilidade para que eu possa trazer os investidores e eles possam se aproveitar desse mercado. Muito bem. Eu entendo que, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso encontro e, antes de eu pedir para o Emerson tecer um comentário final, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, Emerson, a sua palestra, a sua explanação sobre esse fascinante tema que é a energia solar fotovoltaica, né? Então, Emerson, eu pediria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. Pois não, eu aproveitei e coloquei aqui no chat, que muita gente está perguntando aqui, contato. Eu coloquei o meu e-mail para facilitar, quem quiser procurar depois, está aí no chat o e-mail. Eu agradeço muito, professor Fernando, agradeço a FIA, estou à disposição para debater em outras oportunidades esse mercado que é muito promissor e é aquela coisa mais bonita de todos. Nós estamos trabalhando no mercado, num segmento que faz bem para o Brasil. Faz bem para a gente como pessoa física, faz bem para as pessoas jurídicas que se aproveitam dele, porque tem
economia envolvida para o consumidor, onde quer que ele esteja, e faz bem para o país, para o planeta. Nós estamos deixando para a futura geração uma situação melhor, uma condição melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que vão lá na frente falar, poxa, realmente o Brasil é uma potência em energia sustentável, como eu espero que seja daqui a 10 anos. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, em nome da FIA, nós que agradecemos pela excelente palestra, Emerson, e certamente eu vou convidá-lo para, posteriormente, você fazer uma palestra com os nossos alunos, né? E, bem, eu, então, registro aqui meu agradecimento a todos presentes, a todos os participantes, em especial ao nosso palestrante Emerson Capaz, e lembrando que esse webinar ele faz parte de uma série, né, que é coordenada pelo curso de pós-graduação em gestão de negócios em energia elétrica, que, inclusive, a nossa próxima turma, a turma 7, começa agora no dia 26 de abril. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos.